E aí, primeiro quero te agradecer por responder as perguntas simples. É através delas que eu vou ver a sua situação atual e te indicar o melhor caminho possível. E pelo que eu vi aqui, você já tem um pouco de massa muscular, mas ainda sente que tem muito no seu físico para desenvolver. Bom, essa é uma ótima meta e você pode até se surpreender porque eu vou te mostrar como é fácil resolver esse problema usando literalmente um treino preguiçoso que eu considero um truque dos melhores fisiculturistas naturais do mundo, como Kevin Hernandes ou Roberto Amorosi. E claro, também vou te mostrar como esse mesmo treino preguiçoso me fez sair desse físico mesmo já treinando há anos e não ter conseguido sair do lugar para o físico que me tornou o único campeão profissional da WNBF, a melhor federação de fisiculturismo natural do mundo. E não só eu, como também o Gustavo Santana, o Diego Lima e o Felipe Aguiar. Só deixando claro, esse treino não tem nada a ver com anabolizantes. Na verdade, vou te mostrar nessa aula que você pode até nunca mais pensar nos esteroides anabolizantes, porque você vai alcançar um físico tão estético e saudável de maneira natural que simplesmente não vai fazer sentido jogar a sua saúde ou arriscar a sua saúde. Lembra quando você começou a treinar e que você teve resultados rápidos e conseguiu evoluir seu treino muito mais? Bom, a sensação de usar o treino preguiçoso pode ser bem parecida, porque se você usar da maneira certa que eu vou te mostrar aqui, você pode evoluir numa velocidade até suspeita para naturais. Vou te mostrar como tudo isso acontece e por que esse treino desbloqueia o verdadeiro potencial do seu físico que você nunca explorou até hoje. Em 3, 2, 1. Meu nome é Jaime, eu sou profissional na área de educação física e também sou o único brasileiro que é profissional e campeão da principal federação de fisiculturismo natural do mundo, a WNBF. Também sou o presidente e embaixador dessa mesma federação aqui no Brasil. Mas além disso, também tenho meu próprio livro, que já é considerado por muitos o manual para quem quer treinar sem utilizar esteroide, A Musculação para Naturais. Além disso, também vivo o propósito de impactar e mudar a realidade maromba aqui no Brasil, que está manchada pelo fisiculturismo com esteroides anabolizantes e drogas afins. E quando gravo esse vídeo, já tenho mais de 200 mil pessoas que me acompanham nesse mesmo propósito. E para quem duvida que eu sou realmente natural, a federação que eu compito exige o triplo controle antidoping, ou seja, teste de urina, sangue e polígrafo. E caso apareça algum resquício de esteroide no seu organismo, mesmo tendo usado nos últimos 10 anos, o participante levará uma multa generosa e provavelmente ficará traumatizado. O que eu quero dizer é que esse é um dos testes antidoping mais blindados de todo o mundo. Inclusive, todos os anos, cerca de 5% dos atletas são barrados de entrar no show por serem pegos nesses anos. E mesmo aqueles que usam doses irrisórias achando que não vão ser pegos, também caem. Te falei tudo isso para mostrar que quem participa realmente leva a sério o fisiculturismo natural e busca extrair o máximo do potencial genético individual para ser o melhor em cima do palco. E falando em genética, diferente dos influencers que você vê por aí, que só tem um bom físico pela genética deles, e claro, pelo segredo sujo que eles têm, se é que você me entende, eu levo isso aqui a sério. E já fazem quase 6 anos que eu tô buscando sempre pela melhor estratégia de treino para naturais. Ou seja, como extrair o máximo que um físico natural pode chegar. E eu admito que durante muito tempo, eu pensei que iria conseguir isso fazendo as mesmas coisas que os fisiculturistas hormonizados fazem. Coisas como passar várias horas na academia por dia, comer quantidades cavalares de comida, mas minha mente virou do avesso quando eu conheci e conversei pessoalmente com os melhores fisiculturistas naturais do mundo. Como por exemplo Kevin Hernandes, que já foi vencedor do Mundial da WBF em 2021. Ou para vocês terem uma noção, esses são basicamente os caras que mais entendem de como colocar um bom físico de forma natural no mundo, porque são eles que estão todos os dias testando novas técnicas de treino e as respostas delas, em busca de uma melhora rápida no seu físico para chegar melhor que o seu concorrente no campeonato. E eu lembro até hoje quando eu tava chegando na primeira conversa desses caras. Esse bate-papo rolou na Espanha, e esses caras mudaram completamente minha cabeça quando eu conversei com eles pela primeira vez. Porque cada palavra que eles falavam ia contra tudo que eu tinha aprendido no Brasil. Eles falavam sobre suas divisões de treino que só tinham de 2 a 4 treinos por semana, e eu não entendia nada, porque desde que comecei a treinar no Brasil, sempre me falaram que quanto mais dias na semana eu treinasse, melhor seria. Esses caras também falavam coisas como divisão de treino por padrões de movimento, eu nunca tinha ouvido falar daquilo na vida. Quando eu perguntei sobre treino ABC, nenhum deles sequer sabia realmente o que seria. Pra mim, esses caras viviam em um outro mundo, completamente diferente do nosso aqui no Brasil. A sensação que eu tive foi que esses caras estavam a anos-luz na nossa frente. Era como se eles tivessem vindo do futuro pra me ensinar essas técnicas. De tão avançado que eles eram, até falando e realmente difícil. Pra ser sincero, tudo que eu queria era entender como esses caras conseguiam ter muito mais resultado com esse treino preguiçoso, indo só 3, 4 vezes na academia. Mas eu não tinha o menor direito de duvidar, porque esses caras sabiam muito mais do que eu. E tudo que restava pra mim era ouvir e aprender deles. E você já deve imaginar que eu saí tonto de tanta informação nova que minha cabeça recebeu naquele dia. E o melhor é que eu não te falei nem 5% ainda. Mas claro, não podia simplesmente ouvir as melhores estratégias de treino do mundo e não testar. E foi por isso que já na mesma semana eu corrigi meu treino usando as bases de musculação para naturais, usando tudo que eu tinha aprendido lá. E claro, comecei a testar, mas eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer. Na verdade, no início, foi bem estranho treinar só 3 ou 4 dias na semana. Eu até sentia que tinha alguma coisa errada, e até me sentia um pouco culpado por me esforçar menos. Mas já nos próximos meses, meu físico começou a mudar drasticamente.
E foi aí que eu percebi porque muitos fisiculturistas naturais usam essas estratégias. Porque realmente, os resultados delas são absurdos. E depois de 3 anos usando essas estratégias, melhorando ainda mais o meu físico a cada dia, até eu já aceitei que é difícil para as pessoas comuns aceitarem que eu sou natural. Porque o físico que eu conquistei depois desses anos com que eu aprendi, e também com vários outros especialistas da musculação para naturais, foi campeão de um dos campeonatos mais disputados de fisiculturismo natural de todo mundo, a WNBF. Eu não queria só evoluir o meu shape, eu já tinha me formado em educação física e queria ajudar outros naturais, assim como eu, a alcançarem o ápice dos seus físicos. Foi por isso que eu decidi me aprofundar nos estudos da musculação para naturais. E foi assim que eu entrei na escola de maior prestígio do mundo de treinamento justamente para naturais, a Experta em Culturismo Natural. Primeiro entrei como aluno, mas atualmente também sou preparador de fisiculturistas e atletas naturais, com o Bruno Macedo, atleta que eu treino. E foi lá que eu aprendi por que o meu treino me levou tão longe. E, na verdade, é bem simples de entender, e eu vou te explicar agora. Existe um princípio que é quem manda nos seus resultados na academia. Esse princípio é: seu físico melhora quando o seu treino melhora. E esse é o princípio que eu chamo de mandamento dos naturais. E que, claro, permite que o treino preguiçoso funcione. Porque naturais não têm um recurso externo que vai fazer eles crescerem, mesmo se eles treinarem da forma errada. Na verdade, você só consegue melhorar o seu shape quando consegue evoluir o seu treino. Ou seja, toda vez que você aumenta a carga do exercício e mesmo assim mantém uma boa execução, você evolui o seu físico porque o seu treino melhorou. E para evoluir o seu treino e consequentemente melhorar o seu físico, você tem que treinar menos dias na semana e eu vou te explicar o porquê. Lembrando, o que eu vou te mostrar aqui serve especialmente para naturais. Existe um conceito muito importante chamado de fadiga do sistema nervoso central e fadiga periférica, que de maneira simplificada é o esgotamento do seu corpo, basicamente. Existem 3 níveis de fadiga na imagem que eu vou te mostrar a seguir. Bom, para entender isso, eu criei um gráfico que é baseado em um estudo científico publicado em 2017 por Schoenfeld, que é considerado um dos principais pesquisadores sobre musculação e hipertrofia. Vamos lá. Esse ponto vermelho é um cara que treina de 6 a 7 vezes por semana com um volume de treino muito alto. E ele nunca vai evoluir muito, porque ele realmente fadiga o corpo dele muito mais do que ele consegue se recuperar. E se o corpo não consegue se recuperar, é um corpo que não consegue evoluir. Lembra daquilo que eu te falei? Que o seu corpo melhora quando o seu treino melhora? Então, esse cara não consegue melhorar no treino, porque não descansa tempo suficiente para se recuperar para o próximo treino. E por não conseguir melhorar o treino, ele também não melhora o físico. Na verdade, esse cara que se esforça indo 6, 7 vezes na semana só está estagnado ou até mesmo, nos piores dos casos, regredindo o seu físico. Para ser sincero, esse cara pode até ter uma mudança nos primeiros meses de academia, mas ele nunca vai conseguir explorar o seu verdadeiro potencial, porque ele está limitado pelo seu treino, que não permite que ele aumente sua performance por não conseguir se recuperar de forma adequada. Outro estudo científico que sustenta essa afirmação é um artigo publicado em 2009 pela American College of Sports Medicine. E um dos sintomas que isso está acontecendo é quando você treina um músculo que ainda não se recuperou. Um exemplo que pode acontecer seria ir para um treino de peito com ele ainda extremamente dolorido e isso se repetir ao longo do tempo. Isso não permite que você evolua, porque você não está treinando usando 100% da sua capacidade no treino. Mas essa dor é só um dos exemplos. Para explicar isso melhor, vamos supor que você seja um jogador de futebol. Se você entende um pouco de futebol, sabe que um assunto muito tratado no Campeonato Brasileiro são as cargas excessivas de jogos que temos hoje. Ou seja, o mesmo jogador que joga no Nordeste sábado às 8 horas tem que jogar 3 dias depois, ainda fadigado do último jogo, levando obviamente ao que vemos todos: lesões excessivas, jogadores tendo que ser substituídos por cansaço e o pior, não permitindo que os jogadores performem no seu 100%. Agora vamos para o segundo caso. O amarelo é o exemplo de um cara que treina 5 vezes por semana. Já tá vendo uma boa mudança no seu físico. Provavelmente é o seu caso. Você começou a treinar, viu uma mudança interessante nos primeiros meses, mas você quer mais. Você não quer só um físico mediano, você quer ter um shape que realmente chama a atenção. E você não vai conseguir esse físico tão cedo se continuar treinando assim. Porque o cara que treina 5 vezes por semana consegue até se recuperar para a próxima sessão de treino. Mas se o volume dele estiver alto, ele não vai se recuperar 100%. Por isso ele evolui mais lentamente. Vou te dar um exemplo prático. Lembra que eu falei que melhorando o seu treino você melhora o seu físico? Então, quando você leva seu corpo em esgotamento moderado, ele não consegue se recuperar suficiente para treinar em 100% da performance, que é o nosso objetivo. Por isso, esse cara até consegue evoluir em um nível legal. Provavelmente consegue um físico bacana, mas usar 100% da performance para levar o treino dele para um outro patamar é a única coisa que falta para chegar no próximo nível de físico. No nível que realmente só os top 1% estão. Talvez fisiculturistas naturais, como eu, ou até atores com aquele shape que chama atenção. É nesse nível que eu quero te levar. Se bem que a maioria dos atores usam aquele suco, mas tem muitos que não. E para te explicar como chegar lá, vamos para o terceiro e último caso, que é o ponto ideal de treino. É nesse ponto que as maiores evoluções de maneira natural ocorrem. Ou seja, a maioria dos melhores fisiculturistas naturais do mundo treinam nesse ponto. E também ensinei os alunos da minha consultoria a treinarem nesse ponto ideal. Talvez você até conheça alguns deles que são influencers, como o Fê Alves, Léo Picon ou Gabriel Aronês. E dá uma olhada no que o Aronês falou quando começou a treinar nesse ponto ideal. E depois que eu comecei a tua abordagem de treino, né, menos vezes por semana, focadinho, menos exercícios, inclusive, né, e aquela progressão de séries que tu passou, e depois a gente vai comentar, todo treino parece que eu tô zerado. Tipo assim, eu vou treinar com sangue nos olhos, consigo completar o treino, fazer as séries que precisam, me esforçar no ponto que tá lá, sacou? Então, isso fazia tempo e só melhorou quando eu usei a testosterona, sacou? Então, isso é loucura. Então, eu tive uns resultados, para deixar o corte aí, só mudando o meu treino, eu tive uns resultados de disposição e tudo isso no treino
igual quando eu usei bomba. Nesse ponto verde, é quando seu corpo está totalmente recuperado da última sessão de treino, é que você consegue treinar em 100% da sua capacidade. E por isso consegue progredir carga muito mais rápido. E claro, por melhorar o seu treino, você também vai ver o seu físico mudando muito mais rápido. Porque esse é o mandamento principal do treino para naturais. Quando seu treino melhora, seu físico melhora. E esse ponto ideal normalmente se encontra entre 3 a 4 treinos por semana com um volume equilibrado. Porque eu e diversos outros fisiculturistas naturais de elite já testamos. Honestamente, nos dias de hoje, até parece um treino preguiçoso. E foi por isso que eu apelidei ele assim. E descobrimos que é treinando de 3 a 4 vezes por semana que o natural consegue usar 100% da sua capacidade nos treinos. E também se recuperar completamente para a próxima sessão. Mas existe um perigo aqui. Você não pode simplesmente começar a ir 3 ou 4 vezes na semana. E o motivo é simples. O treino que você usa hoje não foi programado para você. Porque para treinar 3 ou 4 vezes por semana e explorar 100% do seu potencial na academia, o seu treino precisa extrair um máximo de qualidade desses 3 ou 4 dias. Olha, tudo que eu te expliquei até agora foi produto dos últimos 5 anos de muito estudo sobre musculação para naturais. E principalmente testes. E depois que eu aprendi tudo isso, eu me tornei um treinador certificado pela ECN, que é a certificação de maior prestígio do mundo do treinamento para naturais aqui na Espanha. Claro, também venci o campeonato da WNBF. E também me tornei uma referência no que se diz construir um bom físico e estético de forma natural. E por isso, alguns amigos que eu não conversava há um bom tempo vieram no WhatsApp me pedir ajuda. E é claro que eu ajudei eles. Mas eu tenho que confessar uma coisa pra você. Eu fiquei meio perplexo do poder que esse treino preguiçoso tinha. Porque não era uma coisa que dava resultado só pra fisiculturista, ou algo assim. Na verdade, é uma estratégia de treino que qualquer pessoa comum poderia usar. Não importa se essa pessoa é iniciante, intermediário ou avançado. E eu não preciso pensar 2 vezes pra saber que essa é a melhor opção de longe pra qualquer um que queira ter os melhores resultados na academia no menor tempo possível e sem arriscar a sua saúde. Se usar da maneira certa, é claro. Eu não tô prometendo um milagre pra ninguém. Inclusive, se você busca isso, pode sair desse vídeo. Mas qualquer um que usar as bases desse treino preguiçoso da maneira certa vai colher os resultados mais satisfatórios. São resultados que ele nunca veria com uma ficha da academia normal. Algumas pessoas no meu Instagram já até tinham percebido isso, que as fichas de academia não eram tão eficientes assim. Na verdade, eram até retrógradas. Não tô criticando os profissionais de educação física no Brasil, mas se você já treina há um tempo, já deve ter percebido que a maioria das pessoas, ou até você, não teve resultados esperados. E várias dessas pessoas que reclamam pra mim da ficha de treino, acabaram entrando na minha consultoria, onde eu ensinei pra elas o treino preguiçoso, e essa fama de treino preguiçoso se espalhou muito rapidamente. Inclusive, eu tive que criar uma consultoria mais profissional para poder atender todas as pessoas que estavam chegando. Mas foi chegando uma quantidade enorme de gente, e eu simplesmente não conseguia atender todo mundo. E depois de tanta gente dentro da consultoria, eu tive que fechar as portas e não aceitar mais novos membros. Mas mesmo assim, tinha uma multidão de pessoas na minha DM que queriam entrar na consultoria. E durante um bom tempo eu fiquei na dúvida do que fazer para atender essas pessoas, e ensinar para elas como usar o treino preguiçoso e ver resultados expressivos. Até que um dia, por ideia do Vitor Sanches, um dos amigos que eu ajudei, eu decidi criar uma escola online para ajudar todo mundo. Basicamente, seria um lugar onde eu ensinaria tudo que um natural precisa saber para chegar no melhor físico da sua vida. Assim como eu cheguei, e vários outros alunos da consultoria também já tinham chego. Uma escola com aulas online que qualquer um poderia assistir e já usar os conceitos rapidamente no seu treino. E claro, com didática de fácil entendimento, para que até iniciantes pudessem assistir. E foi assim que eu criei a Escola dos Naturais, um lugar onde eu consigo passar todo o meu conhecimento sobre musculação para naturais. Eu vou te mostrar aqui agora algumas das coisas que já tem lá dentro. Um módulo onde eu falo qual é a estratégia por trás do treino preguiçoso, que é nesse módulo que você está vendo na tela, a variável mais importante do seu treino. Mas além de te falar da estratégia por trás desse treino, é nesse módulo que eu vou desmentir a maioria das coisas que você aprendeu até aqui sobre musculação. E claro, também vou te mostrar o principal erro oculto dentro do seu treino que te impede de ter bons resultados. E acredite, eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido com o que eu vou te falar. Mas além disso, também tem o módulo do planejamento perfeito, que é o módulo onde eu revelo como de fato deixar o seu treino mais eficiente possível. Ou seja, como tirar o máximo de resultado dele, usando técnicas de periodização de elite que eu e os melhores fisiculturistas naturais do mundo usam, explicado de maneira simplificada para você usar também. E se você ainda não sabe o que é periodização, pode ficar tranquilo. Eu faço questão de explicar tudo nos mínimos detalhes dentro da escola. Mas também tem aula que é a queridinha de muitos alunos, que é montando um treino do zero comigo. Essa é uma aula um pouco mais longa, mas é nela que você vai ver a minha cabeça funcionando. E é aqui também que você vai ver como eu uso tudo que eu te ensino na escola, na prática. E claro, essa é uma das habilidades que você vai adquirir dentro da escola. Mas além dessas aulas que eu já te falei, tem tanta coisa lá que é impossível falar tudo aqui. E eu valorizo o seu tempo e o meu. Por isso, vamos ao que importa. Quanto vai custar isso? E bom, eu também me fiz essa pergunta durante um bom tempo. Principalmente porque eu me baseava no preço da minha consultoria, que é R$317 por mês. Ou seja, se você se manter na consultoria durante um ano, vai ter que desembolsar R$3.800 para ter o meu acompanhamento e da minha equipe. E claro, nem todo mundo tem condição para pagar esse valor. E por causa disso, eu decidi fazer algo mais acessível para as pessoas na Escola dos Naturais. Mas mesmo assim, eu não podia deixar muito barato, porque esse conhecimento veio de anos de pesquisa e realmente prática da musculação treinando de forma natural. Porque desde 2018, eu já tô nessa jornada de descobrir o que dá mais resultado pro natural. E de lá pra cá, já aprendi com diversos professores, pesquisadores e treinadores sobre realmente esse mundo da musculação de forma natural. E também aprendi algumas técnicas privadas dos próprios fisiculturistas naturais. E eu revelo uma dessas técnicas para se manter no shape o ano
ano inteiro, mesmo de férias nas escolas naturais. Mas depois de refletir um pouco, eu pensei que algo em torno de R$600 seria um preço justo para vender as escolas naturais. Ou seja, o preço de aproximadamente 2 meses de consultoria. Porque, sinceramente, eu quero as pessoas certas lá dentro. Pessoas que vão se dedicar e colocar em prática o que eu ensino lá. Isso faria bem tanto pro meu negócio como pros alunos que estão lá dentro. Mas para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu não quero te limitar com um preço nenhum. Porque só por você ter chegado até o final desse vídeo, isso mostra que você realmente está disposto a mudar o seu físico. E esse é um dos principais motivos para um vídeo tão longo. Então é você que eu quero dentro da Escola dos Naturais. Por isso, eu acabei de liberar uma condição especial para quem está assistindo esse vídeo agora. Entrando na Escola dos Naturais hoje pelo link exclusivo de compra abaixo, você vai pagar 12 vezes de R$29,95, ou seja, R$297 no total. Um pouco menos do valor de um mês de consultoria. Para entrar agora na Escola dos Naturais, basta tocar no botão abaixo desse vídeo e fazer sua inscrição. Me fala uma coisa, você já pensou em comprar whey ou creatina? Você já chegou a comprar? E me fala, se sim, quanto você já gastou em suplemento? Bom, a resposta pode ser um pouco assustadora se você colocar na ponta do lápis. Só para você ter uma noção, acompanha meu raciocínio. Se você comprar todo mês um whey de uma dessas empresas famosas, você vai gastar algo em torno de R$100 por mês. Só daí, isso somaria R$1.200 por ano. Mas vamos supor que você também tome creatina e compra cerca de 3 potes de 300 gramas por ano. Bom, cada um custa em torno de R$100 e adicionando as 3 para nossa conta, totalizaria R$1.500. Mas agora vamos supor que além de creatina e whey, você gosta de pré-treino. E bom, vamos imaginar que você compra cerca de 3 potes de 300 gramas de pré-treino, que também custam cerca de R$100. Jogando para nossa conta, adicionaria mais R$300 e totalizaria R$1.800 por mês. E agora vamos ao ponto que eu quero que você chegue. De jeito nenhum eu acho errado quem gasta R$1.800 por ano em suplementos. Mas o que me deixa com um pé atrás é essa pessoa não buscar também mais conhecimento. Principalmente o conhecimento que ela não tem. Eu não tô falando que você é esse cara que gasta dinheiro em suplemento. Mas eu tô te falando isso porque quero que você entenda que assim como o whey e principalmente a creatina que te ajudam a ter mais resultados, conhecer o treino mais efetivo para você é o que mais tem potencial para te ajudar em ter resultados. E eu não tô te falando para parar de tomar suplementação. Porque na verdade, se você usar o treino certo e usar as bases de musculação para naturais, o efeito dos suplementos sim farão sentido. E por isso, o whey e a creatina vão dar muito mais resultado que antes. Bom, para fazer sua inscrição, basta clicar no botão abaixo. Clicando nele, você vai ser redirecionado para nossa página de pagamento oficial. Ah, e lembrando, você também vai receber acesso ao aplicativo exclusivo dos alunos. Com ele, você não vai ficar dependente de um computador para assistir às aulas e vai conseguir acessar tudo desde o seu celular. O aplicativo tem tanto para Android quanto para iOS. E agora você deve estar se perguntando, isso tudo vai funcionar para você? Bom, para isso eu vou falar alguns casos e quero ver se você se encaixa em alguns deles. Não tem nenhum preferencial. Vai funcionar para todos os casos que eu vou falar aqui abaixo. Vai funcionar para quem é falso magro e quer ver uma melhora no físico, adicionando mais músculo ao mesmo tempo que elimina aquelas gorduras chatas na barriga e nas costas. Vai funcionar para quem já treina e já melhorou um pouco o seu físico, mas quer chegar em um físico mais estético. Também vai funcionar para quem é magro, quer colocar um shape de respeito, usando o treino mais eficiente possível. E claro, não podia esquecer do pessoal que está acima do peso e quer eliminar uma boa quantidade de gordura. Também vai funcionar para vocês. Também tem o pessoal que só quer melhorar o treino mesmo, quer ganhar mais força nos exercícios, até ver uma melhora no físico. E também iniciantes que estão começando agora. Não tem nenhum preferencial. Vai funcionar para todos os casos que eu falei acima. Mas além desse tipo de pessoas, também tem alguns mais específicos, como a galera que não consegue manter a constância na academia, seja por falta de tempo ou falta de disciplina mesmo. E nos meus anos de personal trainer em academia, eu percebi que a esmagadora maioria das pessoas que não conseguem manter a constância na academia tem um motivo simples para sair. Elas não estão vendo bons resultados. Claro, se você é a pessoa que pensa que vai mudar seu físico completamente em uma semana ou um mês, eu nem sei por que você está assistindo esse vídeo ainda. Mas se você de fato já treinou durante um mês ou mais, seguiu uma boa dieta e mesmo assim não viu melhora no seu físico, a Escola dos Naturais também é para você. Pode ficar tranquilo em relação à segurança, porque esse sistema que nós usamos para comprar tem a mesma criptografia dos bancos. Ou seja, os seus dados de pagamento vão ficar seguros e ninguém vai ter acesso a eles, só você. E caso você ainda esteja inseguro para fazer a compra, eu preparei uma coisa especial para você. Bom, eu quero te mostrar que eu estou fazendo um trabalho sério. E eu não sei se você já viu um pouco do meu trabalho ou está conhecendo agora. Mas caso você tenha me conhecido agora, fica tranquilo, porque não é de hoje que eu estou espalhando a mensagem dos naturais no Brasil. Na verdade, já tem alguns anos. E nesse tempo, eu me tornei uma das maiores referências em musculação para naturais no Brasil. Tanto pelo meu conhecimento e pelas minhas formações, ou pelo fato de eu ser o único brasileiro que realmente já ganhou um campeonato de maior prestígio de fisiculturismo natural, se tornando profissional. Eu tô falando isso porque para te provar que eu tenho segurança no que eu tô te falando. Eu vou te dar alguns presentes especiais. O primeiro e mais pedido é a biblioteca de execução de exercícios. Aqui é onde você vai aprender a tirar o máximo de resultado de cada exercício. Para mim, esse bônus é tão valioso que eu não vendo ele separadamente. Bom, meu objetivo é te tornar um dos mestres em alguns exercícios fundamentais, para que você possa evoluir neles, melhorando cada vez mais o seu treino ao longo dos anos. E é por isso que a biblioteca de exercícios é fundamental. Ela vai te ajudar a evoluir muito mais rápido fazendo os exercícios que estão lá. Claro, evitando lesões que podem te tirar da academia por meses ou até anos. E também tem outro presente gratuito, que é o Dieta para Naturais, ministrado pelo Lucas Lopes, um dos nutricionistas esportivos que eu mais confio, que
que realmente trabalha com naturais. Ele é um mini curso onde vai te mostrar como estruturar a sua alimentação para ter resultados, e também como ajustar a sua rota, ou seja, como escolher que tipo de dieta você vai fazer para maximizar seus resultados. Claro que não podia faltar um dos bônus que a galera mais gosta: a minha planilha de treino para ser campeão da WNBF. Essa planilha eu revelei para pouquíssimas pessoas, porque as pessoas achavam que ia ter resultados iguais aos meus se usarem do mesmo treino que eu usei. Mas como você já chegou até aqui nesse vídeo, deve saber que as coisas não funcionam assim. Entretanto, mesmo assim, eu acho fundamental ter essa planilha dentro da escola, porque você pode usar ela como material para referência de como montar o seu próprio treino. Claro, ela é um pouco mais avançada e usa a fundo a teoria dos padrões de movimento. Você também vai aprender dentro da escola. Mas eu validei na prática essa planilha, e por isso, você pode se inspirar nela para mudar o seu treino. Mas além desses 3 bônus, também decidi te dar um presente um pouco diferente. Bom, você deve ter visto outras pessoas querendo te ensinar a treinar da maneira correta e ter mais resultados na academia, não é? Eu acredito que sim. E o normal desse pessoal é oferecer uma garantia de 7 dias. Mas o que eles não te falam é que essa garantia é obrigatória por lei, e eles oferecem como um bônus para te dar segurança. Mas a verdade é que estão sendo obrigados a fazer isso. E claro, eu também sou. Por isso, você também tem esses 7 dias de garantia para pedir seu dinheiro de volta quando quiser. Mas é claro que eu não iria fazer só isso, porque além desses 7 dias de garantia, eu decidi te dar a segurança que você precisa para finalizar sua conta. E a forma que eu vou fazer isso é através da segurança especial do cliente que eu vou te dar. E é bem simples, na verdade. Essa segurança é uma garantia estendida de 60 dias. E ela funciona assim: caso você entre na escola dos naturais, use as técnicas que eu te ensinar, e mesmo assim me mostrar que você não conseguiu um bom resultado, eu vou fazer questão de enviar o seu dinheiro de volta. Ou seja, além dos 7 dias tradicionais que os outros já fazem, você terá mais 60 dias de garantia. Caso você não goste do produto nesse tempo, basta chamar o suporte e você vai ter acesso lá dentro da plataforma. E aí é só mostrar para ele que não conseguiu os resultados que você queria, mesmo usando o que eu te ensinei. Falando em suporte, eu também tenho uma equipe preparada e pronta para responder suas dúvidas de cada dia. Basta deixar sua dúvida embaixo de cada aula e em pouco tempo ela será respondida por alguns dos nossos colaboradores, que estão aptos para isso e treinados por mim. E para entrar hoje na Escola dos Naturais com uma condição especial que eu liberei para você, basta clicar no botão abaixo e fazer sua inscrição. Mas você ainda pode tirar algumas dúvidas. Eu vou responder algumas delas. Como chega o acesso ao curso? Logo que você comprar, você vai receber um e-mail te dando o seu link de login com seu e-mail e senha, assim como esse que você está vendo. E quando você clicar no link, vai entrar em nossa área oficial de alunos. É aqui dentro que você vai ter acesso aos nossos conteúdos oficiais, como por exemplo, a Escola dos Naturais. E agora eu vou te mostrar um pouco como é a escola por dentro. Bom, pessoal, então essa aqui é a EDN por dentro. Vou mostrar para vocês, tá? De cabo a rabo ali, tudo que você vai ter acesso. Então, entrando aqui, esse é o display inicial. Vocês vão perceber que vocês vão ter acesso a todos os conteúdos ali visualmente. Obviamente, dependendo do que você adquiriu ou não adquiriu, você vai poder ter o acesso integral ali ou não. Mas a Escola dos Naturais é esse primeiro produto aqui, tá? Então, clicando aqui, você vai observar já que tem distintos módulos. Eu vou tentar repassar um por um ali para vocês entenderem mais ou menos o que esperar das aulas, tá? Mas EDN, se você resumir, de fato, é um curso que eu tento trazer aulas diretas, rápidas, indo direto ao grão, para não ter ali aquela informação sobrando e simplesmente um conteúdo que consegue ir direto ao ponto de cada aula para você levar aquela teoria, né, a prática do seu dia a dia, do seu treinamento, para otimizar os seus resultados, tá certo? Então, temos uma aula de boas-vindas, onde eu explico um pouquinho como você pode consumir o curso da melhor maneira possível e as aulas da melhor maneira possível. Depois eu tenho um módulo que eu gosto bastante, que eu explico para você a razão de ter uma formação, um curso, aulas e essa diferenciação do treinamento de forma natural, né? Infelizmente, ao longo do tempo, a gente vai absorvendo muito do conteúdo passado por pessoas que utilizam esteroides anabolizantes, não só pessoas como atletas de alto rendimento que utilizam esteroides anabolizantes, onde muitas das coisas não conseguem, né? Inclusive a maioria das coisas não conseguem ser aplicadas a pessoas que treinam de forma natural, tá certo? Então essa aula aqui explica a importância de você se manter natural ao longo da sua jornada e todos os benefícios que isso traz, tá certo? Depois temos um módulo para falar da variável mais importante do seu treino, que as pessoas acabam exacerbando nela. Então explica como você pode, de fato, ter uma quantidade, né? A variável mais importante, uma quantidade de treino ali que seja condizente, o ponto perfeito para você poder ter os melhores resultados possíveis. Depois nós falamos um pouquinho sobre a qualidade dessa quantidade, né? Como deve ter, quanto você deve fazer em cada treino para continuar progredindo e melhorando. Então aqui são, na verdade, são mais de uma aula, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 aulas falando um pouquinho sobre esse tema. Então, como eu falei, são aulas ali mais curtas, mas que você consegue absorver muito conteúdo prático, tá certo? Depois nós temos aqui uma aula que vou te mostrar onde você tá, né? Na verdade, de onde você veio, onde você tá e aonde você quer chegar e como medir isso, né? Como saber se você tá indo para a direção correta, se você está progredindo ou não. Então, são basicamente 3, 4 formas de fazer isso que devem ser aplicadas para você poder mensurar e entender para onde você tá indo, tá certo? Depois temos um módulo falando sobre um pouquinho o tema muito comentado, né? Quando você começa a treinar de forma natural, que é a progressão de carga, né? A sobrecarga progressiva. Entender um pouquinho o que ela é, mas principalmente como aplicar ela na prática. As pessoas falam muito sobre sobrecarga progressiva, sobre progressão de carga e não conseguem entender como levar isso para o seu treino. Então essa aula vai fazer isso. São mais, na verdade, acho que não são uma aula só, são 2 ou 3 também, tá certo? Depois nós temos uma aula aqui que eu acredito que seja um divisor de águas. É uma aula que, na verdade, costuma ser uma das favoritas dos alunos, que é uma aula que eu explico sobre a escolha dos exercícios e principalmente sobre as divisões de treino, as tão famosas divisões de treino, para você entender que isso de ABCD 2 vezes, ou push-pull legs, tudo isso não é o melhor caminho para você ter um treinamento bem planejado, direcionado. Você precisa entender que a divisão de treino vai muito além dessas nomenclaturas e, de fato, ela é a combinação, né? A combinação não é, essa palavra nem existe. Ela é
o produto final de tudo que você vai aprender nesse curso. Então, quando você chegar na divisão de treino, você vai ter passado por todos os processos que de fato compõem um bom planejamento, nesse caso, uma boa divisão de treino. Tá? Então, depois nós temos justamente um módulo para falar sobre como ter um planejamento que condiz com a sua realidade e com os seus objetivos. Então, a famosa periodização, né? Entender um pouquinho como ela é feita, para que ela serve e como aplicá-la no seu plano, tá? Como fazer isso de fato, sair da teoria e ir para o papel. Inclusive, nesse módulo aqui, nós temos uma aula que foge um pouquinho do padrão, que é uma aula que, se não me engano, tem 30 ou 40 minutos, que é basicamente eu dentro do meu computador te mostrando como fazer isso na prática, tá? Essa aula aqui também é muito legal, tenho muito orgulho de ter ela dentro da ADN, porque é uma aula que você não vai encontrar praticamente em lugar nenhum, tá? E só para falar, nós temos aqui também comentários em cada aula para você tirar todas as suas dúvidas. A gente não quer que você tenha dúvidas nenhuma, então a gente consegue ali esclarecer muitos pontos nos comentários também. Além disso, algo muito importante que eu não mencionei antes, é que nós temos em cada módulo, em cada aula, nós temos aqui PDFs para justamente mostrar para vocês um conteúdo além do audiovisual, um conteúdo ali que de fato seja escrito, que ajuda muito no estudo, né, para você poder anotar, etc. Depois nós temos conteúdos bônus, na verdade, temos uma aula aqui, um módulo revisando todo o conteúdo para você entender e checando ali, fazendo aquele check de cada tema, para realmente perceber se de fato você entendeu ou não. Então a gente faz uma revisão muito legal. Depois nós temos uma outra aula que ela foge um pouquinho do padrão por conta do tempo, mas também é uma aula super importante, que é montando um treino do zero. Então, pô, Jaime, assisti o curso inteiro e ainda fiquei com dúvidas. Essa aula aqui vai esclarecer como levar isso à prática ali. São novamente eu dentro do meu computador montando um treino do zero. Depois temos um módulo sobre dieta básica para naturais, como você pode otimizar a sua alimentação para levar tudo aquilo que você aprendeu no treinamento a uma boa direção, né, tanto da parte nutricional como do treinamento. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente nós já teremos novos módulos e mais parte falando sobre nutrição dentro da DN, porque ela ainda é só um módulo básico, são 3 ou 4 aulas, se não me engano, mas tá vindo muito conteúdo novo aí, certo? Depois nós temos um bônus extra, que são as minhas planilhas de treino. Muita gente pergunta, pô, Jaime, você fala muito, mas eu queria por curiosidade, para saber como é o seu treino, como é a sua divisão, como você costuma treinar. Aqui tem as minhas planilhas, inclusive planilhas que me levaram a ser campeão das federações, das competições naturais que eu já participei, me tornando profissional aí na WBF. Então, são planilhas muito interessantes, o pessoal gosta também bastante. E depois temos um módulo falando sobre cardio, que é outro tema ali, que as pessoas têm muita dúvida, acabam fazendo errado, inclusive o cardio, acabam utilizando errado essa ferramenta. Então, essa aula aqui é muito interessante também. Depois disso, algo que eu gosto muito, além de todas essas aulas, eu acho que compõe o core ali da EDN, que são as nossas comunidades. A principal delas, realmente, é a comunidade dos naturais. É uma comunidade, se não me engano, uma das maiores comunidades desse tema no Brasil. É uma comunidade viva, que as pessoas vão perguntando, vão interagindo entre si. Então, é muito legal porque você vai ter acesso a pessoas que estão consumindo o mesmo conteúdo que você e muitas vezes têm o mesmo objetivo que o seu e as mesmas dúvidas que você tem. Então, é muito legal ver essa interação e eu tenho muito orgulho de ter isso, essa comunidade dentro da EDN. Outro ponto muito legal também, que todo mundo que adquire a EDN tem acesso, é a biblioteca de exercícios. Eu considero que a biblioteca de exercícios é o único módulo, o único temático que tem dentro da EDN que consegue mudar o seu treino de um dia para o outro. Basicamente porque você vai perceber que aqui sou eu dentro da academia, mostrando como eu treino, mostrando como eu executo os exercícios, e não é ali um bonequinho, tá? Mostrando ali 30, 20 segundos de uma execução. Simplesmente são vidas de 1 minuto, 2 minutos, dando dicas e conselhos de como se posicionar na máquina, sobre como se posicionar no movimento, principais erros, o que fazer e o que não fazer. Então, a biblioteca é sensacional, eu tô melhorando ela constantemente, no sentido de adicionar cada vez mais exercícios, então com certeza é algo que você vai extrair bastantes conselhos aí, vai conseguir absorver bastante coisa dali. Caso você não esteja em dúvida se realmente várias pessoas já tiveram resultados com um treino preguiçoso que eu vou te ensinar na Escola dos Naturais, bom, é só dar uma olhada nos antes e depois que os próprios alunos postam na comunidade. Como, por exemplo, o Kaique, o Ariel ou o Diego, que saiu de um estado bem magro para um shape muito mais estético. No mais é isso. Eu agradeço pelo seu tempo e por ter me assistido até aqui. Até mais.